Antes de começar, né, agradecer o convite e a possibilidade de falar aqui com vocês e com o Lula. Acho que a primeira informação que vale a pena ressaltar, presidente, é que de 2016, período que o David lembrou, no momento em que a Petrobras implanta esse PPI, esse forma que ela tem de reajustar o preço dos seus derivados das refinarias, de 2016 até hoje, o gás de cozinha já subiu 350% nas refinarias. E, no mesmo período, o salário mínimo subiu 35%. Então, 350%, enquanto o salário subiu 35%, e a inflação cresceu 31% no mesmo período. Ou seja, fica claro para a gente que, sem dúvida, essa política de preços estimula, influencia o espraiamento, o crescimento da inflação em vários setores, né? Então, é fundamental a gente começar essa conversa discutindo política de preços, que é o que está agora colocado como principal elemento, e tem tudo a ver com essa política implementada pela Petrobras de reajuste, que começou diário, que caiu na greve dos caminhoneiros e que agora passou a ter um período um pouco maior, mas, mesmo assim, ele é muito, muito forte. Para falar da política de preços, presidente, é fundamental a gente lembrar de um período histórico que nos une aqui nessa sala, né? Tem uma coisa que nos une aqui nessa sala, presidente, que é todo o projeto que foi destruído a partir, que foi implementado e foi destruído a partir de 2014, que impacta. Eu estou no Diese e fiz parte da equipe que construiu aquele estudo que mostra os efeitos da Lava Jato na economia brasileira, mas é fundamental a gente pensar o PPI a partir desse período. 2014 é o marco para a gente, para a categoria petroleira, né? Começa antes, Zé Maria lembra bem disso, 2012, mas 2014 é um marco para a gente, e é nesse período também que o país passa a sofrer uma série de ataques. E eu diria que esses ataques são ataques à soberania nacional. Discutir política de preços é discutir soberania nacional, né? De certa maneira. Pós-operação Lava Jato, a gente pode perceber isso de diversas formas, né? A entrada de empresas estrangeiras no Brasil, hoje, 50% do pré-sal, das reservas do pré-sal, estão na mão de outras empresas que não a Petrobras. Fundamental a gente entender isso. São empresas estrangeiras, estatais de outros países, que vão retirar o nosso petróleo aqui no país. Isso tem impacto. Toda a redução de investimentos que a Petrobras faz a partir de 2014 tem impactos, uma série de questões, impactos regionais. O pessoal do Nordeste aqui está sentindo a saída da Petrobras dessa região, o pessoal do Sul também está sentindo, e essa concentração no Sudeste, isso tem um impacto. Toda a redução da política de conteúdo local, que vem pós-2014, também faz sentido entender dessa forma, ou seja, quando a gente aumenta os custos de produção, a gente aumenta os custos da produção de gasolina, diesel e gás de cozinha, derivados. Então, é fundamental perceber que todo projeto construído e que termina em 2014, ou que é abortado em 2014, que se modifica, é implementado a partir de 2016 via PPI. Para terminar, é fundamental lembrar que, dentro desse projeto, tem a própria PPI, a própria política de preços, ela foi implementada com seu principal objetivo facilitar a venda das empresas estatais, né, das refinarias. Todo projeto de venda das refinarias se inicia com o processo de adaptação, criação de uma política de preços que seja de paridade internacional. Ninguém vai comprar uma refinaria no Brasil se não puder praticar os preços internacionais. Esse era o discurso. Então, entender essa política de preços significa também entender esse projeto colado, que é a venda das refinarias. No caso da Bahia, é sintomático. A empresa vendeu a refinaria, a empresa privada reajusta semanalmente os preços dos derivados. E hoje o povo baiano paga a gasolina, o gás de cozinha e o óleo diesel mais caro do país. É o efeito dessa privatização. A minha fala é uma fala, presidente, mais inicial, de tentar trazer esse contexto, para a gente discutir o PPI a partir desse contexto, sem a gente entender esse projeto que foi abortado, sem a gente entender quais os efeitos da construção do país pós-2014, pós-Operação Lava Jato, pós-entrada do mercado diretamente coordenando a Petrobras, a gente não vai entender o PPI
qual o sentido que tem essa política de preços e o efeito disso para a população. Talvez, presidente, para finalizar, talvez o PPI e agora o que a gente está vivendo em relação aos preços, o Rio hoje amanheceu em greve de ônibus, tem a ver com essa política de preços? Para entender isso, a gente vai ter que voltar e olhar esse período histórico, os erros que a gente cometeu, né, que o país cometeu, de adotar essa política de preços, de adotar esse projeto, que é um projeto que retira dos pobres, via preço, e que aumenta o lucro dos dividendos dos acionistas. Então, presidente, minha fala inicial era essa, rolar um pouco a bola do contexto, para que o pessoal do INEP depois possa a gente começar a construir aqui uma visão de qual é a saída, como é que a gente sai dessa situação.